rica de informações que contém ali. Então vamos ler então. Mateus 6, versículo 26, vai dizer assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nesse texto, irmãos, nós já temos logo de cara duas informações muito pertinentes. A primeira é que a preocupação excessiva pode levar à ansiedade e ao estresse. A segunda é que Jesus nos ensina a confiar em Deus e não se preocupar com o amanhã. Quantos de nós, ao acordar, o celular despertar, a gente vai já começar a maquinar o nosso pensamento? Hoje é o dia que vence aquele boleto, hoje eu tenho que ir no mercado repor as compras e não tenho dinheiro no boleto, e eu não tenho para comprar, e o meu filho precisa de roupa nova e eu não tenho. E tudo bem. E aí uma coisa que eu aprendi, que eu aprendi com um camarada, ele, Michel, o nome dele, ele é um camarada que às vezes eu queria ter essa paciência e essa objetividade de pensamento dele. Ele falou: Fábio, sabe, quando eu vejo um problema, eu penso na seguinte questão: tem solução? Eu tenho, então vamos solucionar. Agora não tem solução, não tem o que fazer. Eu disse: eu não vou perder os fios de cabelo, não vou me escabelar, não vou me estressar, porque eu não tenho o que fazer. Agora, se tem o que fazer, nós vamos solucionar, vamos olhar o problema, a resolução dele, planejar e solucionar ele. Agora, se o problema não tem solução, esquece, não adianta se preocupar, não tem o que fazer. Então isso acaba que a gente não vai ter uma ansiedade, não vai nos levar a um estresse, não vai nós termos uma preocupação inútil. Aqui eu já fico falando que a preocupação é inútil. Versículo 25. E o 27 vai dizer assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar o côvado à sua estatura? Olha o que o texto está falando. Quem é que nos seus cuidados, no seu zelo, pode acrescentar algo à sua vida? Acrescentar um dia de vida, um minuto de vida, acrescentar uma hora de vida, ou até mesmo para quem é baixinho, acrescentar um centímetro na sua altura. Jesus está falando: cara, vocês estão se preocupando com coisas que não convêm no momento. A vida, ela é mais do que o alimento e o corpo, mais do que as roupas. Não se preocupe com o amanhã. E esse é o tema da mensagem de hoje. Não se preocupe com o amanhã. A preocupação excessiva, ela é um peso que muitos de nós carregamos em nossas vidas. Podemos nos preocupar com o que vamos comer, beber, vestir, com a nossa saúde, com o nosso trabalho, com o nosso futuro. Isso não é errado. Planejamento, para executar corretamente, não é errado. Errado é se preocupar em demasia. No entanto, Jesus nos ensina que não precisamos nos preocupar com o amanhã.
A Bíblia vai dizer: viva o mal de cada dia, viva o dia de hoje. Sabe, porque muitas das vezes nós temos filhos que vão crescer e não vão nos reconhecer como pais bons, porque a gente está sempre se preocupando com o amanhã e não dá atenção para eles hoje, não brinca com eles hoje, não cuida deles hoje. E aí, quando eles crescerem, a gente quer que eles fiquem perto de nós, mas não demos esse acolhimento a eles, porque estamos preocupados com o amanhã. Amanhã eu preciso pegar a moto e trabalhar e fazer com esse. Amanhã eu tinha que estar na fábrica e produzir corretamente e entregar meu 100%. Então eu tenho que fazer, eu tenho que me esforçar. Ei! E Jesus está falando: calma! Não se preocupa com o teu amanhã. E sabe por que ele fala para ti: não se preocupa com o teu amanhã? Porque ele já está lá. Eu e você não estamos lá amanhã, mas ele está lá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A previsão que você precisa para amanhã, ele já Aleluia. tem. Glória a Deus. Ele já tem. Aleluia. Glória a Deus. Eu volto meu fundo musical, meu pastor. Em Mateus 6, 25 ao 30, ele está nos mostrando que a preocupação ela é inútil, que podemos confiar em Deus para nos prover tudo o que precisamos. Primeira carta de João, capítulo 4, 19, vai dizer: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Ou seja, se ele é nosso pai, nós reconhecemos a paternidade dele, ele vai cuidar. Olha que na primeira carta a João, capítulo 4, 19, está dizendo: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos cuida. Aleluia. Ele provê as nossas necessidades. Então a preocupação ela é inútil. É verdade, Senhor. Planejamento é a palavra, não preocupação. Quem tem preocupação não consegue planejar. Agora, quem tem planejamento não tem preocupação. Glória a Deus. E meu maior planejamento é Jesus. Glória a Deus. A preocupação não pode acrescentar nada à nossa vida. Ela é inútil. Jesus Glória a começa Deus. dizendo que a vida é mais do que alimento. Isso significa que as coisas mais importantes na vida, há coisas muito mais importantes na nossa vida do que apenas sobreviver. Ele também pergunta: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada de vida? A resposta é óbvia: ninguém pode. A preocupação não pode acrescentar nada às nossas vidas. Olha o que vai nos falar o salmista em Salmos 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Aleluia. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma. Meu Deus. Porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pela Aleluia. salvação da sua face. Glória a Deus. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim?
porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal, meus ossos me afrontam, os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Meu Deus. Aqui o Senhor está falando: olha, teve um momento que eu fui com a multidão, me deixei levar. Sabe, às vezes a gente vem para o culto porque a gente gosta do louvor, a gente gosta do movimento da parte do louvor, e violão tocando, e bateria, e teclado, e a gente, nossa, que gostoso isso! E a gente chega em casa e fica inquieto. Sabe, a minha esposa, esses dias ela me fez um questionamento e é muito pertinente a mensagem aos nossos dias. Vem aqui, a gente ministra a palavra, faz oração, aí no final do culto o irmão chega: não, pastor, ora por mim. Não, você não entendeu a palavra que foi pregada. Você não está conseguindo ver o evangelho. Não possamos orar por ti, separado. Mas se você está num culto onde Deus se faz presente, onde tem uma palavra, onde você consegue se alimentar da palavra, sair daqui com substância, e no final de tudo você pede uma oração. O que você fez no meio do culto? Aí chega em casa quieto ainda. Meu Deus, mas Deus é um milagre. Nossa, mas eu não sei. Nossa, mas isso aqui está me preocupando. Meu Deus. Deixa o teu adversário roubar a tua paz, que ele vai te falar. Ei, crente, onde está teu Deus? E essa luta aí? Teve um momento, onde eu trabalho hoje, que a gurizada falava que eu saía mais cedo, o horário de sair às 18. Aí não, o Fábio sai mais cedo para dar corda na moto para pegar. O pai já saía com nós, às 18h15, então já estaria no tempo de dar estacionamento, para dar tempo de pegar a corda na moto. E era na época que eu tinha uma moto, mas que o nome da moto, né, era Sandal Max 125 2008. Para mim era a coisa mais sensacional. Só os caras falaram que Sandal é bicicleta, irmão, não moto. E aí só tem que dar pedal nessa moto, sabe? E tem que dar corda na moto. Eu lembro que eu tive estiramento na coxa, que até pouco tempo eu sentia, de tanta pedalada que eu dava. Pior moto. Sabe? Pois é, mas para mim era melhor, pastor. Porque eu sei que me deu aquilo ali. E padre, foi um negócio feito com o pastor Tiagão. Meu Deus. Que aquilo se pagou, Eric. Eu botei muita grana no bolso para falar de Deus. A gente pagava as contas e saía e vivia, sabe? Pela glória de Deus, só que quando ela começou a dar problema. Eu falava: Deus. E eu me lembro que teve um dia que eu acordei, eu acordava sempre às 5 horas da manhã para pegar a moto e sair cedo. E outro dia eu acordei às 5 horas da manhã e 5h30 nada da moto pegar, e 5h40 nada da moto pegar. Mandei mensagem para a supervisão: olha, eu acho que eu vou me atrasar, a moto não está pegando, o ônibus que eu tenho que pegar já passou, e infelizmente o dinheiro público eu não tenho. Liguei para o meu mecânico, cara, me salva, cara, preciso da moto para pegar, porque eu estou no processo de ganhar uma promoção e eu preciso, eu não posso faltar, eu não posso atrasar, e estava resumindo a obra, irmãos. Cheguei 9h30 da manhã no trabalho. 9h30, deu 11 horas, a supervisão me chamou: vamos lá na RH, eu estava precisando na RH. Assim, pronto. É advertência, infelizmente, pelo contrato, pela lei que tem dentro da empresa, não poderia ganhar promoção. Eu falei: no fim, infelizmente, vou, né? O camarada que tira Deus de jogada, ele vai pensar numa coisa negativa. Aí subi para a sala do RH, lá estava o gerente da planta, a moça do RH, a supervisão e eu. Aí o cara deu um belo discurso e tal, puxando minha orelha, estou lá atrás, etc e tal. Eu disse: mas eu não tenho
chamou aqui para puxar a orelha. Aí ele veio com a cartinha, ó, tô chamando aqui porque nós estamos conversando com o trabalho, com a promoção e tal. Glória a Deus. Eu disse, mano, no dia que o Marcos precisava da moto, ela me deixou na mão, mas era para me testar. Eu testar, cara, onde é que tá firmado? Que no primeiro probleminha que passa, tu, meu Deus, onde é que tu tá? E aí tu dá voz pro teu aniversário, vai dizer, cara, onde é que tá teu Deus agora? E aí? Aleluia, Jesus. Sabe? Uma vez eu vou lembrar dessa agora também. Porque eu tinha esse momento da mensagem. A gente veio para Canoas, eu estava desempregado e, irmãos, não tinha jeito. Né? A porta de emprego não abria. Eu largava comigo de fazer entrevista. E eu sempre tinha eu trabalhei no primeiro emprego, foi o primeiro público que eu tentei e fui contratado. Quando eu fui, aí eu saí de lá com 3 anos de empresa, saí de lá. O outro público que eu peguei, peguei na empresa, chamaram para uma entrevista, fiz entrevista, fui contratado. Ao terceiro emprego foi a mesma coisa. Então, sempre que eu saía do mundo, já ia para outro emprego com um currículo só, não, entregava só um currículo. E dessa vez acho que eu tinha entregado uns 50 currículos, feito acho que umas 10, 15 entrevistas. E o lugar esse camarada não falou, lá tu vai pegar porque eu estou te indicando, cara. E eu ia fazer uma indicação do fulano, eu sou, e não ficava. E eu não ficava, não contratava. Aí até que, em certo ponto, a minha sogra pegou meu currículo, não teu currículo que eu vou entregar para fulano vai agilizar as coisas. Aí me chamaram para entrevista. Aí eu fui na entrevista e eu me lembro que eu tinha o dinheiro de uma passagem só. Eu disse, ou eu vou caminhando e vou de um ônibus, ou eu vou de bicicleta. Aí eu peguei e falei para Deus assim, cara, eu vou de ônibus, porque eu quero chegar com meus arrumadinhos lá, né? Aí cheguei, alinhadinho, não sou assim, alinhadinho para entrevista. Aí cheguei, fiz entrevista e tal, e a moça, era para ser cobrador de ônibus, a moça estava me entrevistando. Ela falou assim, mas tu sabe que ser cobrador de ônibus não é fácil e tal, né? Pode acontecer de ser assaltado e tudo mais. Não, tranquilo, eu confio na financeira. Que é o quê? Eu sou cristão, confio em Deus, Deus vai acontecer. E ela torceu o bico ali. Aí eu peguei, torceu o bico, pronto. Aí, uma coisa que aconteceu depois de dias na minha entrevista e passou-se um mês, nada. E a nossa coisa não sabia, não aconteceu nada assim, não chamaram mais, não falaram nada, não só porque eu vou ver. E ela foi, mexeu os pauzinhos dela lá, ela assim, Fábio, como é que foi vestido na entrevista? Eu disse, não, de camisa social, calça jeans, né, um sapato e tal. Tu tem como comprovar? Sim, o Matheus viu que eu estava assim. Ele tirou uma foto tua. Aí, sabe o que na entrevista tinha falado? Que eu tinha ido de regata, de pé no chão, que eu não sabia falar. Eu disse, olha só, o cara é tão mentiroso que ele sabe mentir. E eu não sei falar. Não que seja uma grande coisa, mas irmãos, o camarada que prega, ele tem uma boa dicção. Sabe? Vocês já viram que eu para conversar com vocês sozinho, eu gaguejo. Mas para pregar não. É só para a glória de Deus. Amém. Então, no final de tudo, irmãos, quem não queria contratar o dom, né, mandou. Quem é o dono? Jesus. Aí fiquei, irmãos, lá foi que a gente, graças a Deus, tivemos plano de saúde para ganhar a Maria Eduarda. Amém. Foi uma bênção. Glória a Deus. Então aqui o texto do Salmo está dizendo, porque está batido a minha alma, porque te perturbas. Confia, espera e confia. Esperança viva. Quem está comigo? Amém. A confiança em Deus. Versículo 28 ao 30, que vai dizer assim: e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançará no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Se Deus cuida deles, quanto mais cuidará de nós.
Sabe, a confiança em Deus, Jesus nos ensina a confiar em Deus citando as aves dos céus, os lírios do campo. Ele diz que Deus cuida deles, mesmo que eles não tenham a capacidade de trabalhar ou se preocupar com o futuro. Se Deus cuida deles, quanto mais cuidará de nós, que somos criados à sua imagem e semelhança. Isso mostra que Deus é um Pai amoroso e providente, que se importa conosco, que nos proverá tudo o que precisamos. Glória a Deus. Ele vai prover tudo o que nós necessitamos. E como eu falei na mensagem anterior, usando esse mesmo texto, não é somente a finanças. Ah, irmão, mas eu estou doente. Ele vai prover saúde. Irmão, pai, eu oro, mas a minha vida espiritual ela não avança. Ele vai prover espiritual. Não, mas pai, eu leio a Bíblia, eu de repente faço curso e não entendo. Ele vai prover conhecimento, ele vai prover sabedoria. Glória a Deus. Isaías 49, Isaías capítulo 49. Vamos lá, Isaías 49, versículo 13. Diz assim: exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Olha o que o texto está falando. Pode uma mãe que deu à luz esquecer do seu filho, mas Deus não esquece de nós. Pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, mas Deus não esquece de nenhum de nós. Amém. Glória a Deus. Ah, mas irmão, tu não sabe como é que é a situação financeira em casa? Não sei. E sabe como é que eu sempre amei chamar Deus? Jeová Jireh. Amém. Deus de provisão. Porque foi assim meu primeiro relacionamento com Ele. Foi confiando nele, dependendo dele, para literalmente beber e comer. Quem estava na meditação passada entendeu, né? Ouviu que às vezes a gente vendia de manhã para comer de noite. E não era banquete, era para comer arroz com linguiça. E era tão bom, irmão. E se tu me perguntar para ir na tua casa comer arroz com linguiça, eu estou glorificando a Deus. Glória a Deus. Porque a gente entende que não é um alimento maior que Jesus. É Jesus que é maior. Aleluia. Não é a provisão dele que é maior que ele, mas é quem provê. Ele é maior. Ele é o nosso provedor. E tudo que nós temos hoje é porque Jesus proveu. Essas duas criancinhas pequenininhas aí, uma de 5, outra de 13, elas estão vivas pela providência de Deus. Amém. Deus. Vamos sofrer no nascimento. A pequenininha não queria sair para fora. Levou mais de 40 minutos. Nasceu roxinho, que parecia um avatar. Sabe? Com a glória de Deus. O outro pequenininho também nasceu esfomeadinho. Vou dar uma madeira para ele, quase mataram. Se afogou, né? Aspirou para o pulmão. Foi uma complicação só. Mas foi para desde o início acreditar na palavra de Deus. Glória a Acreditar que Ele promete, cumpre. Aleluia. Irmãos, eu vou dar uma certeza aqui. Eu posso marcar um compromisso contigo ou tentar honrar contigo, né? Que nem diz o antigo no fundo do bigode. E provavelmente, irmãos,
por uma incapacidade minha, eu vou falhar contigo. Glória a Deus, não. Ele não falha, não se atrasa e nem se antecipa. Ele chega no momento correto, no momento oportuno. Não, ele não escreve por linhas tortas. As linhas de Deus são escritas por linhas retas. Se tu olhar uma pessoa que está na igreja e ela tem uma vida dela que é uma vida abençoada demais, é porque ele vive uma vida de retidão. Mas não significa que uma pessoa afortunada tem uma vida de retidão. Às vezes nosso adversário também dá muita coisa. E a gente às vezes, as pessoas não querem largar. Ele me faz lembrar da passagem do jovem rico. Jesus questionou ele: cara, faço tudo, Senhor. Todos os mandamentos eu sigo. Todos os escalonadinhos bonitinhos. Você é? Sim. Então, é tudo que tu tem, dá os pobres. Não é. Apego ao dinheiro. Apego a mamon. É interessante que o texto que nós lemos como base para essa ministração, quando Jesus está falando sobre comer, ele está falando sobre a alma. E ele está fazendo uma dissertação sobre a diferença entre quem vive para Deus, o adorando pelo que Ele é, e quem vive para adorar Mamon, pelo que Ele pode dar. Muitos estamos presos pelo adversário, não porque simplesmente não querem Deus, mas eles querem a bênção que nosso adversário pode dar. E tem muitos que têm que se achegar a Deus pelo aquele princípio de ministração que nós temos feito muitas das vezes. Não, vem, Deus tem uma bênção para ti, e Deus vai te abençoar, e vai restaurar o teu casamento, e as tuas finanças, e se tu está falando, Deus vai te erguer de novo. E mostra na Bíblia isso. Teologia da prosperidade, aonde? Ele nos promete sim prosperidade, mas a prosperidade que Deus nos quer dar não é somente financeira. Sabe qual é a prosperidade que eu entendo da Bíblia, que ela fala? É para o camarada ter saúde para correr atrás. E aí eu entro num assunto um pouco delicado, mas eu vou falar, que eu aprendi com o pastor Ricardo Cearense, gente finíssima, que ele fala que o maior sócio é Deus. Eu perguntei: mas pastor, por que o maior sócio é Deus? Eu sim, olha só, ele te dá um emprego, te capacita para esse emprego, te dá sabedoria, te dá saúde, te cuida das minhas detalhes para te trabalhar, para te voltar para casa, e ele te exige só 10%. Qual sociedade ele fala assim, pastor? Às vezes, né, 50-50, 60-40, mas só 10%. Cara, mas até nos negócios Deus é bom, né? Vamos lá, terceiro tópico: a fé e a confiança. A fé e a confiança em Deus nos permitem viver sem preocupação excessiva. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Glória a Deus. Diz assim: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Vamos ler de novo para ver se eu entendi aqui. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Não é desejos. Não é desejos. Não é sonhos. Não é vontades. Não, mas essa Bíblia aqui está errada. Eu quero que Deus me abençoe com um carro do ano, com a casa grande, com viagens para a Europa, para os States. Não, a missão eu quero fazer no colégio de primeira. Peraí, irmão, só um pouquinho. Está vivendo os teus planos ou os planos de Deus para ti? O que
plano eu estou vivendo? O meu plano, as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, ou os desejos do meu Pai? É por isso que a Bíblia vai dizer: não recebeis porque não sabes pedir. Porque nós estamos pedindo conforme o nosso desejo, conforme a nossa vontade. É verdade. Ah, não é errado isso? Não é errado você querer um carro bom, uma casa boa, viajar o mundo, conhecer as criações que Deus fez. Não é errado. Errado é colocar isso acima dos planos de Deus para a tua vida. Errado é se preocupar, se perturbar o teu coração excessivamente por uma coisa que Deus não planejou para ti. Devemos confiar em Deus e não nos deixar levar pela ansiedade. A fé e a confiança em Deus são fundamentais para viver sem preocupação excessiva. Quando confiamos em Deus, podemos descansar sabendo que Ele está no controle e que nos proverá tudo o que precisamos. Isso não significa que não vamos enfrentar desafios ou dificuldades, mas significa que podemos enfrentá-los com confiança e paz. Quando Deus falou que nós iríamos para uma outra cidade, ninguém imaginou que nós iríamos para Canoas, depois posteriormente para Esteio. O pastor estava nos passando e falou assim: olha, eu não vejo vocês aqui. Deus já me falou que vocês ficaram só um tempo aqui, vocês vão para outra cidade, vão para outro local. Eu disse: mas senhor, não tem tempo para manter onde eu estou hoje, por favor. Né? Em dirá em outra cidade, outro estado. Não, para quem sabe outro país, sabe, a gente entra em umas viagens às vezes assim, e aí tá, apareceu a oportunidade, viemos para Canoas, eu sem trabalho, tá ali gestante, tá, pensei, Deus, pai, eu agora, o que a gente faz? Correndo atrás, aí deu um mês, deu 2 meses, e luz atrasada, no terceiro mês, o pessoal lembra, amigo da RGE. Quando eu lembro que estava saindo na roupa, se não me engano, eu olhei lá para baixo, tinha um cara lá. Eu disse: deixa eu carro parado, o que eu estou fazendo aí? Eu disse: você não o que eu fazer aqui no teu apartamento. Eu disse: mano, me ajuda aí, mano. Estou com uma gestante em casa e tal, estou desempregado. Ele falou: cara, olha só, eu vou botar só o arco aqui, aí depois tu vem, compra o arco e segue. Mas para, cara. Eu fiquei me questionando, dentro de você vai pagar como? Sabe? E Deus proveu. Só que Deus nos ensinou ali, a primeira coisa que nos ensinou ali foi: cara, em quem vocês estão confiando? No braço de vocês, no emprego de vocês ou em mim? Aí quando a gente decidiu confiar em Deus, eu lembro como se fosse hoje, foi um culto de consagração, comigo pela manhã, um baiano pregando. Ele nem estava pregando, ele estava dirigindo o culto assim. Irmãos, pensa no negócio que a gente começamos orando, e aí o pessoal se levantou para começar ali o culto de consagração, e o negócio foi indo da glória de Deus na casa, e daqui a pouco ele pegou o microfone e falou assim: Fábio, passa pela porta. Passa pela porta, esse baiano viajando, sábado da manhã, ele acordou ainda, esse baiano, né? Fábio, tu não entendeu? A porta de emprego é tua, irmão. Passa pela porta que é tua. Mas faz sentido, mas faz tanto tempo. E aí foi que Deus abriu a porta mesmo, a gente começou a trabalhar lá e começou as coisas andarem. Devemos confiar em Deus e não nos deixar levar pela ansiedade. Quando confiamos em Deus, podemos descansar sabendo que Ele está no controle, que nos proverá tudo o que precisamos. Josué 1:9. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei: seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Aleluia. De novo, não fui eu que lhe ordenei. Olha, Deus falou: olha só, Deus falou com você. Vamos ver para ti? Seja forte e corajoso? Aleluia. Não, só a pastora pegou. Vem. Eu não falei para ti? Seja forte e corajoso? Amém. Deus. Só porque eu estou desanimado aí, então.
tu veio para cá, para esse país, por algum motivo, não veio à toa. Meu Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você está exatamente na cidade onde Deus queria você. Glória a Deus. Amém. Deus não te queria nos Estados Unidos, não te queria na Guatemala, não te queria na Rússia, não queria, não. É no Brasil, e dentro do Brasil não é no Rio de Janeiro, não é em São Paulo, não é na Bahia, não. É em Esteio. Eu te quero em Esteio. Aleluia, glória a Deus. A pastora está pegando tudo. Glória a A Deus. pastora está pegando. Bendito é teu nome, Jesus. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará. Não, imagine, irmão. Glória a Deus. Receber essa palavra de Deus assim, ó. Não te apavora, porque eu estou contigo. Não te apavora, porque eu, teu Deus, vou estar contigo. Não te desanima, porque eu, teu Senhor, estou contigo. Bendito é teu nome, Jesus. Aí eu fico fazendo uma conjectura na minha mente. Posteriormente, né, Davi lendo isso, né, provavelmente lendo aqui, né, pô, essa palavra que Deus deu para Josué, né, forte isso aqui, cara. Aí ele vai e escreve o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, Meu. e de nada eu tenho mal. Opa, Glória a Deus. Opa. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta. Essa é a tradução mais correta. Que se de nada eu tenho falta, é porque te falta alguma coisa. Não. O Senhor é meu pastor. De nada eu tenho falta. Aleluia. Porque nada me falta. Aleluia, glória a Deus. Por inteiro, Senhor. É tipo você me usou a alimentação das crianças, por exemplo, eu e tu podemos comer arroz e feijão, arroz com farinha, arroz com isso, mas a alimentação das crianças vai ser sempre primordial. E sempre foi, Mateus está comendo com a gente, hoje a gente sabe, a gente prioriza a alimentação das crianças. As crianças são melhores para as crianças. Glória a Deus. Aleluia. Eu nunca senti falta. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Santo, maravilhoso. Não tem praticamente a gente olhando ali, falando o feed do Instagram, o Facebook, não dá vontade de comer alguma coisa diferente às vezes. Só que nada eu tive falta, porque é o que eu mais quis. Bendito é teu nome, Jesus. E a primeira vez que eu me distanciei de Deus, a minha oração foi: Deus, assim como o teu rei Davi orou e escreveu isso em Salmos, tira de mim tudo, o reinado, tira a glória, todos os feitos, mas não tira o teu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que ele fala: Como Jesus. o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Aleluia. Nem nada me faltará. Não, de nada tem falta. Eu não tenho falta, porque o primordial para eu viver eu tenho. O que? Presença, é presença. Aleluia. É a presença. Bendito é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória, glória. Às vezes, irmãos, Deus vai fazer que falte o alimento na nossa mesa, para nos lembrarmos que nós precisamos jejuar por saudade dele. Aleluia. Porque às vezes nós estamos vivendo uma bonança e esquecemos de Deus. Está tudo bem. Agora, quando está tudo bem, não preciso mais orar intensivamente como eu orava antes. Antes eu acordava 3 horas da manhã para orar. Antes eu orava durante o dia. Antes eu tirava muito tempo para ler a palavra. Antes era tudo bênção. E eu corria e me esperava em buscar. Aí começou a ter bênção. E Deus prosperar. Aí acabou as orações da madrugada, acabou a busca intensiva pelo Espírito Santo, e aquela chama viva da presença que nós temos, ela vai se apagando. E sabe por que ela apaga? Não é porque Deus não tem fogo, é porque nós não temos lenha. Glória a Deus. Só vai queimar o fogo se tiver lenha. Bendito é teu nome. Glória. Eu ainda tenho sede, Aleluia. eu ainda tenho fome.
Aleluia. E pode trazer lenha molhada, irmãos, que é melhor ainda. Porque aí não se distinguir se é fogo estranho ou fogo santo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Isso é teu nome, Jesus, Em aleluia. resumo, irmãos, a gente aprendeu aqui que a gente não deve se preocupar com amanhã. Que Jesus nos ensina a gente confiar em Deus. Que a preocupação é inútil e pode levar à ansiedade e ao estresse. Em vez disso, devemos confiar em Deus e focar em coisas mais importantes, como nossa relação com Ele e com os outros. Deus está conosco e nos proverá tudo o que precisamos. Portanto, podemos viver sem preocupação excessiva, sabendo que Ele está no controle. Se Deus está no controle, não precisa se preocupar. Amém, Jesus. E deixa eu pegar um adendo aqui. Às vezes a gente fala, não, mas eu não me preocupo. Não tem preocupação. Ele fala, não, tudo bem, eu creio que você possa não ter preocupação. Mas ele fala para mim, não, mas é que aquele problema ali, só por Deus, é só por Deus. Mas de repente eu pegar e fazer assim, não, peraí, se não é só por Deus, ele está te enganando. Ah, mas aquele camarada precisava, eu me preocupo com a vida daquele camarada, ele precisa aceitar Cristo. Ele precisa. Mas quem convence é o homem, né? Não. Achei que eu estou usando a minha Bíblia. Achei que era o homem que conhecia o homem. Não, o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ah, mas não, eu quero fazer com ele confiado. Eu vou e parto a Bíblia com ele. Não, por que isso? Por que isso? Por que isso? Aí eu quero cobrar dele uma vida que ele não conhece. Um padrão de vida que ele não conhece. E lá em casa, no trabalho, a gente colocou uma nova cultura. Que eu só posso cobrar de ti aquilo que eu te ensinei. Se eu não te ensinei, não posso te cobrar. É que teve um abençoado aí que gastou o shampoo de 15 dias num dia. O menino todo 5 banhos no dia. A mãe dele foi pegar o shampoo, não tinha mais shampoo. Aí eu disse, rapaz, certo. Mas eu tinha um cabelo bem comprido, então. Não, e foi. E a beleza é uma velha. Pensa no entender, irmão. Antes de vir para o culto, assim, meu Deus do céu, sempre antes de vir para o culto. É sempre antes de vir para o culto. Nosso adversário, a gente não quer que a gente saia de casa bem, não quer que a gente saia de casa tranquilo para vir cultuar. Mas cada vez que nós chegamos aqui é uma vitória. Cada vez que você chega aqui é uma vitória. Aleluia. Então, é uma preocupação igual você querer se meter onde Deus está trabalhando. Se quem convence é o Espírito Santo, eu não tenho que me meter. Como é que eu vou testemunhar? Exatamente, com o teu testemunho de vida. Então não se preocupe com amanhã, confie em Deus. Deus está conosco, nos proverá tudo o que precisamos. E aqui, irmão, é bem simbólico, aqui, uma aplicação prática, como é que nós podemos fazer isso? Reserve tempo para orar e confiar em Deus. Vamos lá. A Bíblia fala, ela sempre fala em oração. É orar tendo ação. Ah, não estou desempregado. Amém. Ora e age. Como é que eu vou agir? Eu abordo o teu currículo. Não, mas não tenho dúvidas no meu currículo. Conversa com alguém que tem mais experiência sobre o teu currículo. Pergunto para outra pessoa, não, meu currículo está bom, não sei o quê. Beleza. Agora tu vai agir. Como é que tu vai agir? Sai segunda-feira, 3 horas da tarde para o currículo? Não. Segunda-feira, 7 horas da manhã, você já pode sair para a rua para pegar o teu currículo. E confia em Deus. Até porque se a porta não abrir, é porque nesse momento Deus não quer que você trabalhe. Que é outra coisa para você. Aprenda a se contentar com o que você tem. E aqui, irmãos, é uma grande sacada da vida. A gente tem que se contentar com o que nós temos, mas não significa que nós temos que parar por aqui. Hoje nós temos só a moto para a glória de Deus. Sou contente, mas não satisfeito. Não significa que eu sou ingrato. Não, eu sou grato, mas você sabe que agora eu tenho uma família grande, que eu preciso de um veículo maior para levar esse povo, né? Então, se o senhor não me der um carro, você não vai aqui, né? Como é que eu vou aqui do outro lado da moto para levar a família? Eu esqueci o nome, só assim, vamos levar a família ali, amém, né?
Daí quando o pai cair, todo mundo junto na moto. Né? Eles falaram, ri de mim, não exato do cair de moto. Né? Então, aprenda a se contentar, mas não seja ingrato. E é uma linha muito tênue. A ingratidão com um descontentamento com o que você tem hoje. Aquilo que você quer melhorar, não, mas eu quero melhorar a casa que eu tenho. Amém, glória a Deus por isso. Terceiro, confie em Deus e não se preocupe com o futuro. Por quê? Tu não está lá. Eu não sei se amanhã eu vou estar lá. Eu tenho planejado amanhã acordar às 5 horas da manhã para o trabalho, mas eu não sei. A gente tem uma confiança, né? Uma fé, uma esperança viva que vamos acordar amanhã. Certeza, só Jesus tem. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a depressão ela é um excesso de passado. E a ansiedade é um excesso de futuro. São pessoas que vivem no passado ou vivem no futuro. Não conseguem fazer a mescla de viver o hoje. Sabe, e de novo citando esse meu amigo, né, Michel, que dia que quero falar, Deus vai trazer para ministrar aqui explosões aqui, prepare um ombro, tá? Isso. Tem que marcar, né? O próximo. Ele fala de novo, Fábio, não me preocupo, Deus provê, se não provê, porque não quer prover, glória a Deus. Eu fui aprendendo com isso. Mas, irmãos, até a gente colocar em prática isso 100%, sabe? Eu ultimamente me falo para eles, vai me ficando, e aí eu começo a falar, sempre não tenho uma data X do mês que eu vou ficando. É assim, eu notei. E é o terceiro mês que acontece isso. Sempre aquela data ali, vai aquela data que está ficando. Aí passa aquela data ali, tu tranquiliza. Eu assim, sabe o que eu aprendi? O que tu aprendeu? É que mesmo no momento caramba eu não consigo resolver, mas resolve a Deus. Mas então o que vai fazer agora é eu tentar não ficar mais preocupado e viver a vida bem. Sabe que fazendo ou não fazendo, tu vai prover. Porque ele nos chamou para cá. Né? Então, para aplicar esse ensino na nossa vida, nós podemos começar reservando tempo para orar. Podemos aprender a nos contentar com o que temos. Não nos deixar levar pela ansiedade. Podemos confiar 100% em Jesus, sabendo que Ele está conosco, nos proverá tudo o que precisamos. Ao fazer isso, podemos viver uma vida mais pacífica e confiante, sabendo que Deus está no controle. E aqui, eu quero encerrar. Não seja que nem o camarada do filme Clique, sabe? Ele avançou para chegar no dia da promoção dele. E quando ele queria voltar no passado, ele só conseguia ver as imagens, não conseguia mais viver. Viva hoje. Viva agora. O nosso Pai, que a gente vive agora. Amém. Glória a Deus. Sai daqui agora. Eu não sei qual vai ser o jantar que você vai fazer nessa casa. De repente vai ser só um café. Mas faça para a glória de Deus. Glória a Deus. Quando quem mora com vocês, não, hoje me dá um tempo para a mesa, vamos sentar na mesa. Lá nós estamos na regra. Nós implementamos celular fora das refeições. Nas refeições na mesa, o celular não está presente. Amém. Glória a Deus. E tem nada muito certo que a gente olha um no olho do outro, conversa como foi o dia, está fingindo, o que nós temos que orar, o que nós temos que planejar. Nós sabemos, isso é tão bom. Tempo de qualidade à mesa. Amém, irmãos? Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Você entendeu a mensagem de hoje? Amém. Louvado seja o Senhor pela sua oportunidade. Agradeço os irmãos que estiveram aqui para ouvir essa ministração. E lembre-se, não se preocupe com amanhã. Amém. Até porque você não está lá. Ele está. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.